Shalom, shalom, sejam bem-vindos em nosso canal. O tema do nosso estudo de hoje é 2022, Copa do Mundo e a Bíblia. Sim, a Bíblia na Copa do Mundo. Nós veremos hoje que muita coisa com relação à Copa do Mundo que haverá neste ano de 2022 tem sim relação com a Bíblia. Mas este estudo ele está bem robusto, tem muito conteúdo aqui. Então nós dividiremos em duas partes. A primeira parte nós faremos uma pequena introdução, falaremos da Copa passada, que foi na Rússia, rapidamente falaremos desta Copa. Por fim, nós veremos o trailer oficial a respeito da Copa deste ano de 2022, ali em Catar, e faremos a análise deste trailer, tá? Trailer oficial da Copa do Mundo de Catar. Esta será a primeira parte. A segunda parte deste vídeo, nós veremos um filme, o filme se chama Guerra do Amanhã, que tem tudo a ver com esta Copa de 2022 no Catar, justamente porque ela se passa, né? O filme se passa exatamente na mesma época da Copa do Mundo, tá bom? Veremos também quais os símbolos utilizados nesta Copa. Nós estudaremos ali os símbolos utilizados, como o símbolo aqui da taça e também da palavra ali, Catar. Tiraremos algumas conclusões finais a respeito de tudo. Isso tudo na segunda parte, tá? Hoje, então, começaremos pela primeira parte. Vamos à introdução. Primeiramente, quero dizer o seguinte: eu trarei aqui alguns assuntos polêmicos. Alguns podem não concordar comigo, mas eu só peço uma coisa e eu vou mostrar aqui para vocês. Apocalipse 13, verso 9 diz o seguinte: se alguém tem ouvidos, ouça. Tá certo? Nós ouvimos até muitas vezes isso na Bíblia. Se alguém tem ouvidos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas e assim por diante. Mas este versículo em específico diz somente isso: se alguém tem ouvidos, ouça. Capítulo 3 ele fala a respeito da besta que sobe do mar e da besta que sobe da terra. E quando eu fui aqui no original, no grego no original aqui, esta sentença, no original, se nós traduzíssemos ali ao pé da letra, está escrito desta forma: se qualquer um tem uma orelha, deixe-a ouvir. Olha que interessante, né? Se qualquer um tem uma orelha, deixe-a ouvir. Deixa ouvir. Então, esse é o meu pedido para vocês hoje. Mesmo que você não concorde com muita coisa que eu venha dizer aqui, eu só te peço uma coisa: me ouça, me dê essa oportunidade. Apenas me ouça, mesmo não concordando. Se você tem ouvidos, deixe que os seus ouvidos me ouçam aquilo que eu tenho para dizer para vocês, principalmente porque eu vou falar a respeito realmente justamente desse mesmo capítulo aqui, o capítulo 13 de Apocalipse. Tá bom? Então, este é o meu pedido. Já começo aqui fazendo este pedido. Quem tem ouvidos, coloque-os para trabalhar. Me dê essa oportunidade. Deixe que seus ouvidos ouçam o que eu tenho para lhes dizer, tá bom? Neste estudo. Outra coisa que eu quero pontuar: Easter egg. Eu não sei se alguém já ouviu falar sobre isso, né? Essa palavra aqui, Easter, é Páscoa. É usado ali na festa de Páscoa. Egg, ovo. Então, seria ovo de Páscoa, né? Ou da Páscoa. E essa expressão aqui surgiu nos filmes e jogos de videogame, e que muitas pessoas que gostam, que são estudiosos, que gostam de curtir filmes e também os jogos, passaram a utilizar isso não só na construção dos filmes, então os roteiristas e aqueles gamers que fazem os jogos, constroem os jogos, para que os seus para aqueles que seguem, né, que os seguem, possam encontrar algumas coisas escondidas, porque a palavra easter egg vem da tradição de esconder ovos.
na época de Páscoa, né? Então existe isso, as pessoas pegam, escondem ovos de galinha mesmo, para que as crianças, uma brincadeira, para que as crianças encontrem esses ovos escondidos. É uma brincadeira que é feita na Páscoa, em alguns lugares é feito dessa forma. Então eles fazem também, escondem certas coisas nos filmes e nos jogos, para que ali aqueles que gostam de filmes ou jogos encontrem esses segredos escondidos ali, tá bom? Então tenham em mente que todo roteirista, seja de filmes, seja de jogo, ele sim, ele tem uma intenção naquilo que ele está fazendo, até nos detalhes. Tem certos detalhes que são feitos de propósito, são chamados easter egg, tá? Então, justamente para os caçadores de easter egg. Então tenham isso em mente. Também existe outra tática chamada mensagem subliminar. Isso acho que todo mundo já ouviu falar, que existe sim essa tática e é muito utilizada em marketing e também pelos ilusionistas, os mágicos. Eles utilizam esta prática aqui justamente para causar um impacto sem que a pessoa perceba descaradamente, né? Uma coisa meio subliminar, meio escondida, né? Que é o subliminar aqui. Marketing também para induzir as pessoas a comprarem mais ou induzir aquilo que eles querem vender mais, por exemplo, dentro de um supermercado. Eles usam também de mensagem subliminar para essa indução. Então existe, é uma tática conceituada e muito bem aplicada nos meios de hoje. Eu estou colocando esses conceitos aqui porque nós veremos que no trailer oficial da Copa existe easter egg, existe mensagem subliminar e também existe programação preditiva. O que é a programação preditiva? Preditivo é aquilo que prediz algo, né? Então aquilo que ainda não aconteceu, algo que virá no futuro. Você faz uma certa previsão antes, né? Mas programação preditiva, você vai incutindo de forma subliminar na mente da pessoa algo que está por vir. Então, quando aquilo acontecer, a pessoa já está acostumada com aquilo. Ela já viu o subconsciente dela. A nossa inteligência é fantástica. O nosso cérebro, ele é fantástico. Ele trabalha, assim, com a subconsciência. Então, por isso que as mensagens subliminares têm um poder muito forte e impactante. Porque o nosso subconsciente vai captando essas mensagens subliminares. E a programação preditiva é justamente você incute alguma coisa que está por vir no futuro, de forma subliminar, e quando acontecer as pessoas vão aceitar aquilo naturalmente, porque a mente dela já foi preparada, já viu aquilo até como um déjà vu, né? As pessoas podem até ter essa sensação, poxa, isso aí já é normal para mim, natural, parece que eu já vi isso antes acontecer. Por quê? Porque já houve uma programação preditiva com mensagem subliminar. Então, nós vemos aqui que existe isso é real, isso é muito utilizado, principalmente nas mídias, em filmes. Nada é por acaso, até o cenário, cada detalhe, tudo é feito meticulosamente ali pelos roteiristas. E tudo para quê? Porque existem planos, tá? Nós estamos num momento decisivo da humanidade. Estamos aqui para começar um novo ciclo, sim, preparando para a chegada do Anticristo. Estamos chegando ao final dos tempos, que a Bíblia nos diz isso. Nos últimos dias, estamos chegando nesta época. E aqueles servos do adversário, do maligno, estão preparando todas as coisas para a chegada do Anticristo. Há planos para que isso aconteça. Não vai acontecer do dia para a noite, assim, de repente, não. É um preparo de anos, de décadas, até mais tempo, não só décadas, não. Há planos aqui que têm 200, 300 anos, que já estão sendo colocados em prática para ir programando e transformando toda a sociedade no mundo todo para a chegada do Anticristo, para que ele seja aceito quando ele vier, tá? Então, há planos. Então, nós vemos, por exemplo, os Simpsons.
Então eles conseguem prever o futuro. Muitos falam isso, fazem vários vídeos com as previsões dos Simpsons, né? Daquele desenho. São previsões? Não, são planos. O roteirista deste desenho já conhece muito bem os planos que estão por vir, né? Das coisas que estão por vir, e coloca ali alguns easter eggs, né? Através de mensagem subliminar e outras bem escancaradas, né? É uma programação preditiva. Eles utilizam disso, tá? São planos colocados para que nós nos acostumemos por aquilo que está por vir, tá bom? E alguns podem até pensar que estamos forçando a barra um pouquinho. Esse grupo aí começa a inventar coisa. Alguns rotulam de teóricos da conspiração. Gente, não vem do dia para o outro. Sim, é necessário ter uma conspiração. É necessário ir transformando a sociedade pouquinho, de pouquinho em pouquinho, até que tudo esteja preparado para a chegada dele. Sim, é necessário. Mas e Deus? Deus vai permite tudo isso? Claro, claro que ele permite, porque está na Bíblia que isso vai acontecer. E há um texto que eu quero mostrar para os irmãos aqui, Apocalipse 17, né, sobre os 10 chifres, os reis ali no final dos tempos, os 10 chifres da besta, que nós entendemos que será uma coalizão, provavelmente uma coalizão ali de 10 grandes países, potências, não sei, no final dos tempos, que vão trazer ali uma nova ordem para o nosso mundo, certo? De forma mundial. E diz o seguinte: porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e o executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Então Deus vai permitir aquilo que está no coração deles, os planos que estão no coração destes homens do maligno, que servem ao maligno. Sim, Deus vai permitir que tudo que está no coração deles, estes planos, sejam realizados. Tudo aquilo que está no pensamento deles, e eles executem tudo. Para quê? Para que eles consigam ter o poder, ter o controle do mundo inteiro, e eles vão passar este controle à besta no momento certo, ali, no meio da tribulação. Tá certo? Então é necessário sim que tudo isso aconteça. São planos. Deus está nos mostrando na palavra e confirmando que sim, existem planos, existe a intenção, os pensamentos, e o Senhor vai permitir que eles executem aquilo que eles intentam. Tá bom? Então esses planos, sim, muitos deles, Deus vai permitir que sejam executados no tempo de Deus, é claro. Então, vamos falar agora sobre a Rússia. Antes, vamos falar da Rússia. A última Copa que teve na Rússia, que foi no ano de 2018, também teve ali um trailer oficial a respeito dessa Copa. E eu separei algumas imagens aqui, importantes para salientar aqui, sobre esta Copa. E principalmente aqui o símbolo que foi utilizado na Copa da Rússia em 2018, foi este símbolo aqui, o símbolo que remete à taça. E até lembra aquela bonequinha que eles utilizam ali na Rússia, eles vão guardando uma dentro da outra, né? Você abre e tem outra bonequinha, abre e tem outra, e até que fica uma pequenininha, até que lembra isso aqui, né? Que é característico ali da região. Porém, quando eu olho essa figura, eu não consigo enxergar outra coisa. Lembra uma outra figura, esses desenhos aqui ovais, eles nos lembram o quê? Para mim, me lembra uma máscara. Algo que está poluindo aqui o ar e precisa de uma máscara aqui com filtro para filtrar, para poder respirar. Parece para mim muito bem, claramente, aqui uma cabeça de uma pessoa que está utilizando uma máscara. E aqui até colocaram um capacetinho aqui que remete até uma guerra, aquelas máscaras quando usam armas químicas e aqui precisam deste filtro para respirar. Isso é interessante porque esta capa aqui, desta revista que sempre traz alguns easter eggs ali na sua capa, vejamos aqui. Esta capa foi de julho de 2020, tá? E ela diz o seguinte: qual é a próxima catástrofe e como sobreviver a ela, né?
qual a próxima catástrofe e como sobreviver a ela. E aqui ele coloca algumas coisas, pôs um porquinho aqui, talvez a gripe suína, pôs vulcão, porque realmente ultimamente tem tido muitos vulcões em erupção. A questão climática aqui, o pinguim, o que restou ali do gelo. Colocou aqui também como se um meteoro fosse atingir a Terra. Aqui até essas três aves aqui, uma está caindo. Vem coisa biológica aqui, parece vírus. Aqui, ó. Até vou colocar aqui, parece um vírus aqui, uma bactéria, não sei, outras coisas aqui. Parece aquela nuvem de cogumelo característico de bomba atômica. E também questão solar. Né, algumas explosões solares e que até existiram recentemente. Mas o que nos chama muita atenção aqui, duas coisas. Primeira coisa, quase meia-noite, faltando aqui 1 minuto para meia-noite, quase meia-noite, certo? E a segunda coisa, os pais estão utilizando o quê? Justamente aquela máscara. Então, será que na Copa da Rússia, que aconteceu na Rússia, não foi um aviso? Não foi uma programação preditiva daquilo que estava por vir? Algo que começou ali no final de 2019 e 2020 já estava afetando todo mundo e era necessário todo mundo utilizar isso, até os animais se fazia teste e eles também pegaram esse mesmo vírus aqui, né? Menos quem? Aqui o menininho. O menininho não pegou não. Mas também está usando capacete de guerra, que será que isso ainda vai continuar? Nós vimos na abertura do segundo selo, nosso estudo sobre a abertura do segundo selo, que nós até indicamos aqui para que vocês assistam, tanto o primeiro selo quanto o segundo selo. Nós vimos que sim, possivelmente este problema, né, deste vírus aqui, ele já foi o início de uma guerra biológica. E provavelmente ainda haja uma guerra efetiva, de fato, né, militar, e até com bomba atômica também. Mas vejamos que o detalhe aqui desta capa, os adultos estão com essa máscara, né, com o filtro, exatamente como parecia ali no símbolo da Copa da Rússia. Mas o menino não. O menor índice de problema deste vírus é com as crianças, embora eles queiram dar, né, aquele furinho, queiram implantar agora de forma obrigatória nas crianças, eles são os que menos são atingidos por este problema. E esta revista aqui já estava contando este segredo, né? Então, a Copa, isso aqui, previu que possivelmente, né, sim, de forma subliminar, né, algo aqui precisaria de uma máscara para poder respirar. Aconteceu? Aconteceu, né, vimos que aconteceu. Outra coisa, outro detalhe, tem nesse momento aqui 3 cavalos, nós até falamos sobre eles no nosso estudo sobre o segundo selo, e falaremos agora até com mais detalhes aqui. Estes 3 cavalos, nós sabemos que a Bíblia fala ali em Apocalipse de 4 cavaleiros, cavalos e cavaleiros, né? O primeiro é o cavalo branco e o segundo é o cavalo vermelho. Então, 3 nos dá a ideia de que o primeiro já passou, o primeiro saiu, ainda restam 3 cavalos. E o próximo, qual cor seria? A vermelha, exatamente, a vermelha. É isso que nós entendemos com esta imagem. E o detalhe importante é que a bandeira da Rússia, atualmente, ela tem 3 cores, azul, branco e vermelho. Então, por que tudo vermelho? Né? Então, por isso que nós entendemos que há um segredo ali. E outra coisa, os 3 cavalos, eles possuem aqui uma estrelinha aqui de 4 pontas e depois 4 bolinhas embaixo. Este desenho aqui, os 3 possuem o mesmo desenho. E isso me chamou atenção porque me lembrou muito a bandeira da China. Exatamente aqui, não são bolinhas, então são estrelas, e estrelas de 5 pontas, mas é muito semelhante, não é? Vermelho, 4 aqui embaixo e uma outra maior em cima, muito semelhante, né? Muita coincidência para ser só coincidência.
né? Olha a bandeira da Rússia atualmente. Mas alguns podem pensar, mas ela era a União Soviética, então por isso o vermelho. Aqui está a bandeira da União Soviética. Não tinha, como tem a China aqui, as 4 estrelas e outra estrela maior aqui. Não tinha, era justamente a foice e o martelo e uma estrelinha pequena aqui em cima. Então não lembra a Rússia nem União Soviética. Isso aqui me lembra a China. Será que é algo que virá da China? Próxima guerra? Não sei, né? Quando acontecer, nós voltaremos aqui para falar a respeito disso. Outra cena interessante, esta cena aqui, que tem essas 2 colunas. Então eles colocam essas 2 colunas aqui. Então a câmera vai chegando aqui no trailer, né? E de fundo tem esta pirâmide, esse triângulo aqui que forma uma pirâmide. Isso me fez me lembrar do quê? Da maçonaria. Porque essa questão de colunas, 2 colunas ou até 4 colunas, para a maçonaria é muito importante. Triângulo e coluna. Então, na fachada dos prédios ali da maçonaria, tem sempre coluna. E se você vê até outras construções que tenham colunas desta forma, pode ser que tenha sido um arquiteto maçom ou de inspiração maçônica. Aqui é até redondo, tem essa parte redonda aqui em cima, as 2 colunas aqui, o triângulo está aqui em cima, ó. Tem esse triângulo enorme aqui em cima e o pequenininho aqui, ó, que é aquele que tem o olho da providência, o olho que tudo vê, que os maçons utilizam. Aqui outro é o templo maçônico, mesma coisa, as 2 colunas aqui, o triângulo aqui, embora até também tenha essa parte redonda aqui, outro triângulo aqui em cima, mais um templo maçônico, aqui são 4 colunas na frente, parte de triângulo aqui, o olho da providência aqui, e por dentro também sempre tem 2 colunas e a referência a triângulos, sempre o triângulo aqui. Em cima das cadeiras também nós vemos aqui os triângulos, há colunas aqui na lateral, o chão sempre com essa dualidade preto e branco. Então, se você olhar uma construção, tiver colunas, tiver essa dualidade de preto e branco no piso, desconfie que é maçônico, tá? Aqui é um outro templo, a mesma coisa, as colunas aqui, o triângulo, as colunas na lateral, o chão. Da mesma forma, sempre essa dualidade do preto e do branco, a coluna, o triângulo, sempre presente. Esse aqui é um pouquinho mais chique, embora aqui não seja quadrado, né? Esses aqui são quadrados, aqui é mais triângulo, mas é a dualidade, o preto e o branco está sempre aqui. Um pouco diferente, mas olha as colunas aqui mais uma vez, o triângulo, sempre presente. Então, vemos aqui que há sim uma referência maçônica nesta imagem, né? E depois vem essa imagem deste dragão aqui. E eu entendo sim que o trailer, né, as imagens, elas têm que ser fazendo referência àquilo que o país tem para oferecer, certo? E lá na Rússia existe, no folclore da Rússia, a presença de um dragão, e até existe essa construção enorme aqui num parque temático de um dragão de 3 cabeças, e tem esse nome complicado que eu nem vou tentar falar, e que significa cobra das montanhas, cobra, serpente, dragão, serpente, você vê que sempre anda junto, e sempre nos folclores, na cultura de vários países aí sempre tem a presença ou de uma serpente, né, de uma cobra, ou de um dragão. Coincidência? Não, né? É muita coincidência para ser só coincidência. E aqui, esse aqui inclusive cospe fogo. À noite, principalmente, eles fazem esse evento aqui neste parque temático. Então, nós vimos aqui, mais uma vez, remetendo à cor vermelha. Me fez lembrar do que? Apocalipse 12, verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho. Então, um dragão grande, vermelho. Quem é esse aqui? Satanás, Satanás. Me lembrou da Bíblia, por isso que o título nosso é A Copa do Mundo e a Bíblia, porque muita coisa que nós estamos vendo aqui nas cenas, essas cenas nos remetem a textos bíblicos, a Bíblia,
tá? Muita coisa subliminar aí, muita mensagem subliminar, muitos easter eggs, né? Para nós caçarmos aqui. Outro detalhe, uma coroa de rei. Este dragão estava com uma coroa de rei. Interessante, não é? Muito interessante. E nós vemos que está chegando a meia-noite, que é o império das trevas. A meia-noite é o auge da noite, depois ela começa a declinar até que nasça o sol, o dia, certo? Então, meia-noite é, para mim, eu entendo que seja o império das trevas, é o auge das trevas, é o império das trevas. E neste momento haverá coroação do dragão. Porque Apocalipse 12:12, o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo desceu até vós, sim, ele vai descer e ele será adorado aqui na terra. Quando? No império das trevas, quando se instaurar o império das trevas. Outra cena aqui que nós vemos, aquela pirâmide de perto, ela é separada, até parece aqui uma pedra, né? Um diamante está separado aqui dessa base. E me fez lembrar do que? Da pirâmide que tem na nota de $1, que faz menção à maçonaria também, que tem o olho da providência, o olho que tudo vê, que também faz referência ao olho de Horus ali do Egito, que é este olho aqui, né? Que é esse triângulo aqui, a ponta deste triângulo separado, e aqui também ele está separado da base. Então me lembrou muito este triângulo aqui. Então, as considerações que nós temos aqui, que ele mostrou, o trailer da Rússia de 2018, que possivelmente houvesse uma contaminação de forma subliminar, né? Uma contaminação no ar, será? Né? Que ele quis nos dizer isso? E será que isso aconteceu? Será que foi uma guerra biológica que nós já começamos a passar por ela, o mundo inteiro passando por esta guerra, né? Será que virão mais coisas aqui? Coisa química? Nuclear, vai se estender essa guerra, o cavalo vermelho, né, que remete à guerra, que é o segundo selo. E nós vemos que chegará o tempo da coroação do dragão, e este trailer aqui da Rússia de 2018 já cantou a bola a respeito disso, né? Já nos mostrou este plano que eles têm. Por fim, então agora vamos direto para o trailer da Copa, que acontecerá em Catar, neste ano de 2022. Vamos ao trailer oficial. Lembrando que o trailer foi lançado logo após o final da Copa da Rússia, em 2018. Então, ali no meio do ano de 2018 que foi lançado este trailer, ou seja, há quase 4 anos que este trailer foi feito, foi filmado, foi programado e distribuído a todo mundo. Vamos assistir ao trailer. Depois, deixa eu parar um pouquinho aqui. Vou colocar aqui para vocês, eu vou até voltar aqui. Deixa eu ver. Assistam com bastante atenção. Eu creio que não haja problema de direitos autorais deste trailer, por isso que eu vou deixar correr este trailer aqui. Percebam os detalhes e depois nós falaremos aqui de alguns segredinhos, de algumas mensagens escondidas aqui, alguma programação preditiva, algum anúncio que eles querem colocar na nossa mente, tá bom? Vamos ver então ao vídeo.
Então nós vimos aqui o trailer oficial da Copa de Catar de 2022. Vamos para a análise dele. Mas antes, eu quero ver com vocês aqui e ler com vocês alguns trechos também. Apocalipse 12. É importante nós vermos estes detalhes na Bíblia, para depois analisarmos trecho a trecho, cena a cena ali, daquilo que é importante para nós neste trailer. Então, Apocalipse 12, do verso 1 ao verso 6, ali fala da mulher e o dragão. Dos versos 7 a 11, fala sobre os anjos que pelejam no céu contra o dragão. E o dragão é expulso do céu, ele e aqueles anjos caídos também, que ele levou com ele, tá? Serão expulsos do céu. Nós vemos aqui na Bíblia, não é o nosso intuito de hoje fazer esse estudo, até posteriormente faremos um estudo a respeito do capítulo 12, mas por hora importa-nos entender aqui que a mulher é Israel. A mulher aqui, neste momento aqui, faz referência a Israel, tá? E o dragão, quem é? É o diabo, Satanás. Isso aí não tem como ter dúvida, né? Por fim, veio o verso 12, e eu vou ler com vocês aqui. O finalzinho diz assim: ai da terra e do mar. Isso é importante para nós. Ai da terra e do mar. Por quê? Porque neste vídeo que nós acabamos de ver, há uma ênfase à terra e há uma ênfase ao mar, né? Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. Nós já até lemos esse trechinho aqui. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Ai da terra e do mar. E aí vem os versos 13 a 16, que fala sobre o dragão que persegue a mulher. Ali tem uma perseguição à mulher. E o verso 17 diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são os restantes da sua descendência, da descendência da mulher? Quem? Aí ele explica logo em seguida aqui: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Tem o testemunho de Jesus. Quem? Os cristãos. Aqui está falando dos cristãos. Então o dragão vai passar a perseguir quem? Os cristãos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. E aqui é importante para nós: o dragão, que está irado aqui com a mulher, com Israel, ele agora vai perseguir os cristãos, aqueles que são descendência da mulher. Sim, claro, porque judeus, dos judeus veio Jesus, né? Jesus é judeu, sempre foi, sempre será judeu, nasceu judeu, será judeu, é judeu. E dali que surgiu para nós o cristianismo, a partir de Jesus, que nasceu da tribo de Judá, que era judeu, certo? Então, os descendentes da mulher, né? E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, o início do trailer, o que é o menino já ali em pé sobre a areia do mar. Que interessante, nós vimos aqui isto na Bíblia. E ele segue o capítulo 13, dos versos 1 a 10, fala sobre a besta que sobe do mar, e de 11 a 18, a besta que sobe da terra. E aqui eu acho importantíssimo, imprescindível, que nós façamos a leitura rapidamente aqui sobre a besta do mar e sobre a besta da terra. Então, nós faremos a leitura do capítulo 13 todinho. Vamos lá, direto e rapidamente. Vi emergir do mar uma besta. Então, subiu do mar, subiu das águas ali do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Isso é importante para nós. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, toda a terra. E adoraram o dragão, toda a terra, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta. Então adoraram o dragão e também adoraram a besta, toda a terra. Dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses.
o que significa aqui para nós 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Quem são os santos? Acabamos de ler. Aqueles descendentes da mulher. Também aqui faz referência a Israel. Sim, haverá perseguição a Israel e aos cristãos também agora no final dos tempos. E nós já vemos isso acontecer, principalmente ali no Oriente Médio, na Ásia, ali na China, principalmente na China, Coreia do Norte. Nós já vemos que isso realmente já está acontecendo, né? Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam na terra, sobre a terra. Todos os que habitam sobre a terra adorarão a besta, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqueles que são de Cristo, claro, não vão adorar a besta, não vai ter este problema, né? Não vai fazer isso. Se alguém tem ouvidos, ouça aquele texto que nós começamos aqui na introdução. Se alguém leva para cativeiro vai. De quem que ele está falando? Dos santos, né? Aqui, ó, contexto aqui. Se alguém leva para cativeiro vai. Se tiver que ir para cativeiro, vai ser levado. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Então, cada um, o Senhor destinou algo e o Senhor dará forças para passar por isso, e nós já estamos vendo isso acontecer nos dias de hoje. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. De quem que ele está falando? Destes santos que foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Então, se alguns serão levados cativos, outros serão mortos, tá? E aqui está a perseverança. Isso me fez lembrar de Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Que interessante, fala neste texto aqui. E aí vem a besta da terra, que fala assim: vi ainda outra besta emergir da terra, ou seja, subir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais. Então veja que ele faz sinais, né? Prodígios, maravilhas, que foi-lhe dado executar diante da besta. Sempre na presença da besta ele consegue fazer esses sinais. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Mais uma menção aqui, a ferida. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Veja que isso aqui, a Bíblia está predizendo para nós o que vai acontecer. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada uma certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, a famosa marca da besta, né? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número da besta. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. E aqui foi-se o texto. Agora nós vamos a algumas cenas importantes aqui deste trailer. Vamos cena a cena aqui. A primeira cena, como eu falei para vocês, está o menino aqui sobre a areia do mar e o mar aqui ao fundo. E o sol aqui na frente, ao que parece está aqui sobre o mar. Nesta imagem aqui, e me fez lembrar o texto que nós já vimos aqui, Apocalipse 12, 17, irou-se o dragão e fala aqui, se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, será que não fizeram isso justamente para fazer menção a este texto? É muita coincidência, né, gente? É muita coincidência, e para mim é muita coincidência para ser só coincidência. Não é, não. Não é coincidência, não. E logo surge ali, ele pega um tipo de concha, não sei se é concha, mas parece aquilo que tem no mar, é coral, né? Uma formação ali de coral ali no mar. E se levanta esta estrutura aqui,
semelhante àquilo que ele tirou na areia. E ele se levanta justamente da terra, justamente aqui da terra ele se levanta. E é importante ressaltar também que todo o trailer nos induz ali a pensar ali que faz menção a construção, algumas construções, algumas obras ali, algumas construções. Eu até estudei isso aqui, e eu entendo que oficialmente eles queiram dizer ali que são as construções dos estádios. Apenas um estádio que já existia ali em Catar e foi reformado, e os demais foram construídos do zero, começaram do zero a construção de todos eles. Então eu até acredito que oficialmente ali eles quiseram colocar neste trailer isso, a construção de todos os estádios com coisas que remetam ali à região, certo? Mas nós sabemos que existe muito mais do que só isso, né? Existe muita coisa escondida ali, existe muito easter egg para nós caçarmos aí, né? Existe muita informação para nós entendermos ali. E surge então essa estrutura, essa construção da terra. Logo, me fez lembrar de Apocalipse 13:11, que nós limos. Vi ainda outra besta emergir da terra, subir da terra. Então, me fez lembrar aqui da besta da terra, que sobe da terra. Então, essa estrutura aqui subindo da terra. Depois a cena já foca ali, em cima dessa estrutura aparece este animal aqui e o sol aqui atrás dele. Até o sol mudou de posição, porque no início ele estava em cima do mar, ali para o lado do mar, e agora ficou exatamente o oposto, né? Para o lado da terra aqui. Esse animal é um animal comum ali na região e tem esse nome aqui, ônix, né? Eu não sei se pronuncia ônix ou onix, não sei, da Arábia. Então é comum ali, ele já até está em extinção ali naquela região, e colocaram aqui, evidenciando no topo dessa construção. E me fez lembrar de uma coisa, Apocalipse 13, verso 11 e também o 14, diz aí: vi ainda outra besta emergir da terra. Nós já lemos a respeito disso, né? Possuía 2 chifres. Nós acabamos de ver uma estrutura subindo da terra. Me fez lembrar da besta que sobe da terra. E logo em cima, este animal. Aí me fez lembrar o seguinte, que a besta da terra, que emergiu da terra, possuía 2 chifres. Olha aqui, 2 chifres, parecendo cordeiro. Isso aqui não parece um cordeiro? Esse animal não parece um cordeiro? Muita coincidência para ser só coincidência, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Mas falava como dragão. E depois aqui, ó, dizendo aos habitantes da terra, sobre a terra, que façam uma imagem à besta. Então parece que fez uma imagem para a besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Então, ele faz questão ali de escrever sobre a ferida que foi feita com a espada, e a besta sobreviveu, a outra besta, né? Isso é interessante, que nós veremos no próximo quadro aqui. E o sol que surgiu bem atrás aqui. Isso aqui, para mim, certamente faz referência ao deus Sol. No paganismo, isso é importantíssimo. Todas as culturas dos países aí no mundo inteiro sempre tem uma referência ao deus Sol, seja na mitologia grega, romana, babilônica, dos sumérios, no Egito, sempre tem o deus Sol, deus Lua, deus Sol, e sempre tem essa referência aqui. Faz parte do paganismo, certo? E até ali antes, em Babel, que também é na época dos sumérios. Então nós vemos aqui a referência ao deus Sol, aquele portador de luz. Quem é o portador de luz? Né? Lúcifer, portador de luz. Sabemos que ele que está por detrás disso aqui. Então é uma referência a ele aqui, sim, né? E aqui o menino passa a olhar e a adorar este animal que surge em cima aqui da construção, cujo sol está justamente atrás dele. Então, Apocalipse 13:12, que me fez lembrar, né? Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Me fez lembrar essa adoração, cuja ferida mortal foi curada. Aqui a menção novamente da ferida curada.
E aqui há uma sequência rapidamente, o menino ele está olhando para uma altura, se nós traçássemos aqui uma reta, né? Então, na verdade, para frente dele, está nessa altura aqui, aí ele fecha os olhos e abre, ele começa a olhar mais para cima. Então, ele está olhando para a estrutura, daqui a pouco ele passa a olhar para o animal, né? A cara de felicidade, de adoração, por isso a adoração me fez lembrar. E aí mostra um animal de perto. Vejam aqui justamente o animal. E o que, que tem na cabeça desse animal? Justamente na cabeça, uma cicatriz. Cicatriz, gente. Acabamos de ler 2 textos aqui, 2 vezes aqui o texto falando do quê? Da ferida mortal, falando da besta que sobe da terra. Exatamente o texto que fala, a besta que sobe da terra. Fala da ferida mortal aqui, do animal que parece um cordeiro, que tem 2 chifres. E também fala que vai adorar a besta cuja ferida mortal foi curada. Olha a presença aqui, tudo aqui, encaixadinho aqui nas cenas. Muita coincidência, para ser só coincidência, não é? Por que não pegaram um animal que não tinha esse problema? E por que não corrigiram isso? Pode corrigir isso aqui também, na edição depois, facilmente. Não fizeram, né? Tem intenção, gente, tem intenção. Acreditem, tem intenção. Outra coisa, outro detalhe, a imagem do menino está refletida nos olhos. Vejam aqui, ó. Vou até colocar aqui. Olha o menino aqui. E depois aqui, ó. Olha o menino, o desenho do menino aqui invertido, né? De forma invertida. E invertida também para o do que está vendo do menino. Isso aqui é o efeito espelho, por isso essa inversão. E focou bem e mostrou evidentemente isso aqui, né? Evidenciou bem isso aqui para nós. Para o ocultismo, para o uso do maligno, esse efeito espelho é muito importante, que eles chamam de efeito espelho. Porque tudo que o adversário faz, tudo que Lúcifer, Satanás, o diabo faz, ele quer imitar ao Senhor Jesus, certo? Mas ele sempre faz o oposto. Por isso, a imagem refletida. Então, se Jesus cantou vitória ali na cruz às 3 horas da tarde, os rituais que são feitos para o outro são feitos que horário? 3 horas da manhã, entendeu? O efeito é do espelho, o efeito inverso ali. Por quê? Porque daí ele faz a festa, ele canta a vitória dele neste horário, no efeito espelho, certo? Então, se Jesus é o ungido, é o Cristo, quem que ele é? Ele é o anticristo. Então, ele é sempre nessa oposição, espelhando, mas de forma oposta, né? Ele quer imitar, quer ser Deus, quer estar no lugar ali do ungido Jesus para esta posição, mas sempre de forma contrária, sempre sendo o anticristo, certo? Então o efeito espelho para eles é muito importante, isso me fez lembrar quando eu vi esta imagem espelhada nos olhos deste animal. E outra coisa interessante que me fez lembrar da Bíblia, esta imagem, foi Zacarias 2, verso 8, sobre Israel, falando sobre Israel. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui Senhor em maiúsculo, porque é o nome próprio de Deus, né? Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Então chamou Israel da menina dos olhos de Deus. Que coisa mais linda, né? Israel é a menina dos olhos de Deus. E quem é o descendente de Israel? Quem é? Jesus, né? É o descendente de Israel. E aqui tem um menino também. Então nós entendemos aqui que o menino dos olhos do adversário, o ser de luz ali, o portador de luz, vai ser o anticristo. Ele vai ser o menino dos olhos do dragão, certo? De Lúcifer, do nosso adversário. E é até interessante, muito interessante até a parte aqui, que em hebraico aqui, essa palavra aqui, não é menina do seu olho, é menina dos olhos. Isso aqui na tradução em português ficou assim porque nós conhecemos a expressão dessa forma, né, menina dos olhos. Mas em hebraico é Ishon, Ishon, porque Ish é homem, Ishon é um homenzinho, um homem pequenininho. Então é um homem pequenininho que tem nos olhos de Deus. Então é aquele homem pequenininho que reflete nos olhos de Deus. É o Ishon, né? Que interessante, porque vem dessa expressão, o menino, o homem, o Ishon, um homenzinho que reflete ali nos olhos, e aqui é do adversário, né? Interessante aqui.
E depois tem essa cena aqui que é rápida, eu não consegui pegar muito bem aqui, mas quando vocês assistirem, e eu até indico que depois que nós analisarmos todas as cenas aqui, vocês voltem e assistam de novo o trailer, que vocês agora, compreendendo todos esses sinais aqui, vão entender melhor e visualizar melhor todas as cenas, né? E aqui, essas águas aqui começam a subir da mão do menino, tem uma forma de triângulo, ela passa aqui como parecendo um triângulo quando ela sobe. É rápido, é bem rápido, mas ela passa essa impressão, sim, né? E me fez lembrar do que? Da nota de dólar, de $1, que é um triângulo aqui, que para os egípcios, né, no ocultismo tem papel fundamental, o triângulo. É o triângulo da maçonaria aqui, nós vemos que tanto o triângulo grande aqui como o pequeno, que tem o olho ali da providência, então eu entendo que faça referência a isso aqui nas mãos do menino, então remetendo a esse triângulo. E me fez lembrar também de Apocalipse 17, capítulo 17, verso 15, que diz o seguinte: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são os povos, multidões, nações e línguas. Aqui ele já explicou o que ele quis dizer quando ele falou sobre as águas, no capítulo 17, certo? Então, nós entendemos que quando se fala de águas, está falando de todas as nações, de todos os povos do mundo, né? De todos os países, de tudo, né? Então, tudo estará nas mãos do adversário. E sob o comando de quê? Dessas sociedades secretas que sim remetem ali ao ocultismo, tem o ocultismo, e eles estão com todas as nações em suas mãos, tá certo? Muita coincidência para ser só coincidência, né? E por fim, vejam aqui, começa a surgir da água, ali do mar, uma estrutura. Então sobe uma estrutura da água do mar. Que coincidência, né? Muita coincidência, né? E o Sol mudou de lugar de novo, né? O Sol começou nessa posição, depois ficou atrás ali na areia, na terra, na direção da terra, agora voltou para a direção ali do mar. Mais uma vez o Sol aqui, até um certo arco-íris aqui em volta, né? Uma certa aliança com eles, né? Das trevas, né? Porque faz referência ao Deus Sol, mais uma vez. E aqui me fez lembrar justamente Apocalipse 13:1, vi emergir do mar uma besta. Então, faz referência à besta que vai subir do mar, a besta que sobe do mar. E mais uma vez o Sol aqui presente, fazendo a referência ao Deus Sol, o paganismo, o ocultismo. E a estrutura sobe e fica essa cena aqui, que mais parece o quê? Um triângulo novamente, né? Me fez lembrar novamente do triângulo aqui. Ainda mais que ficou essa bola aqui em cima separada, ó, como se fosse essa parte do triângulo separada aqui em cima, o olho, a bola, certo? E a bola tem, não falei antes, mas a bola tem esse símbolo aqui, essa cruz, que nos faz lembrar da cruz de Malta, ou a cruz aqui que foi dos templários, utilizado pelos cavaleiros templários, que se tornou ali uma sociedade e depois até uma sociedade secreta posteriormente, e este símbolo tem muita coisa oculta por detrás deste símbolo, e sim faz referência a algumas sociedades secretas também. Então, o globo, a bola, talvez o globo, a terra, está dominada por estas sociedades, né? Comandando todas as coisas, todas as nações. Provavelmente faça referência a isso. E mais uma vez o Sol mudou de lugar. Lembre-se, vejam aqui, volta aqui, o menino está olhando para o mar, né? O Sol estava aqui atrás, que já subiu, e agora ele está na lateral do menino. Então o menino estava ali e daqui a pouco o Sol virou para cá, né? O Sol estava lá, agora virou para cá. Mais uma vez o Sol. Então eles fizeram questão dessa marca, sempre o Sol ali atrás da cena, né? Então, não é por acaso. E aí vem essa cena, o menino aonde? Em cima das águas, de pé em cima das águas. Isso é possível? Isso é possível, gente. Quem que a gente lembra?
Quando a gente olha uma cena dessa, de fala sobre andar as águas, de quem nós lembramos, né? O menino por sobre as águas. Lembramos de Jesus, que andou por sobre as águas. Então, mais uma vez aqui, tentando imitar a Cristo, imitar Jesus. Não é o verdadeiro. Esse aqui é o falso Messias, o falso rei. O falso Messias aqui, fazendo referência a ele, que é o fake, né? Aqui não é o verdadeiro, mais uma vez tentando imitar aqui. E por fim aqui, as roupas brancas são rasgadas e vem um uniforme de futebol ali, na cor da bandeira do país ali, a cor do time do país, que é esse vermelho aqui, esse avermelhado, vermelho escuro. Mas vejam bem, o branco é arrancado e vem justamente o vermelho. E nós já vimos na Copa passada essa referência ao segundo selo, que é o cavalo vermelho, que faz referência a isso, ao vermelho. Então, primeiro, eu tenho para mim, eu até vou colocar aqui, então as roupas brancas se desfazem e a roupa de jogador, a roupa vermelha, ela vem à tona, né? Ela se mostra e para mim significa que o jogo vai começar. A bola vai rolar, o jogo. E é a transição do primeiro para o segundo cavaleiro. Então, já passou o primeiro selo e agora a transição para o segundo selo. Foco agora no segundo selo, certo? Que faz referência aqui à guerra. Nós já começamos com algo biológico aí. E que pode piorar a situação ainda para algo, um conflito muito maior e mundial. Talvez a terceira, né? Mundial, terceira G, terceira guerra mundial. A bola, nós já falamos aqui, que provavelmente faça referência ao globo, à Terra, e aqui está a frente, flutuando aqui na frente do menino, e com o símbolo, que nós já vimos, um símbolo que as sociedades secretas utilizam até os dias de hoje. E aí surge essa estrutura que surgiu aqui da Terra, o menino agora já tem uma ponte, o menino já está em cima da ponte, com a bola aqui na frente dele, e surge então essa estrutura em cima aqui das águas. E mais uma vez nós vemos aqui o Sol, a presença do Sol. Então vejam bem, mais uma vez aqui está marcante esse Sol, né? A presença do Sol, ele já está aqui. Nós vimos o dragão, né? Nós vimos o dragão desde a Rússia de 2018, já prevendo ali a presença do dragão e será coroado, né? Então Deus Sol faz referência ao portador de luz, a Lúcifer, certo? E me fez lembrar do que? Apocalipse 13:18, que diz, calcule o número da besta. E aqui é importante, eu pus em maiúsculo mais uma vez aqui, calcule o número da besta. Então, nem sempre vem evidenciado o número, né? Que é 666, 666. Nem sempre vem assim. Às vezes vem, às vezes não, tá? Mas a palavra diz calcule. Por quê? Porque, principalmente, no ocultismo, o cálculo numérico é muito importante. Eles se pautam muitas vezes em datas através de cálculo, justamente porque os números para eles são importantes. Essa assinatura dos números também é muito importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui aqui contar as janelas. Quantas janelas tinham aqui, porque está bem explícito aqui na cena, né? Então, nós temos aqui 9 janelas aqui em cima, eu contei que são 9 janelas. E aqui embaixo, separado também, essas quadradinhas também, mais 9 janelas. Então, vamos calcular, fazer um cálculo aqui, 9 mais 9 dá quanto? 18, né? 18, se nós pegarmos esse número, o que é 18? 18 é 6 mais 6 mais 6. Pronto. Enxergamos aqui, calculando conforme a própria Bíblia nos ensina e nos instrui a calcular. Calculamos aqui e chegamos a esse número aqui, 666, dessa forma, 666. E para nós aqui, é importante ressaltar o que? O número 9 para o ocultismo é importantíssimo. Satanás, ele se apropriou desse número, ele acha que o número 9 é dele, entendeu? Assim como 12 fala das 12 tribos de Israel e tal. Ele acha que ele se apropriou, que o número 9 é dele. Por quê? Porque ali, quando Deus fala a respeito dele, né, como o portador de luz, como o querubim da guarda,
é colocado para é dado por Deus a ele 9 pedras. Ali no texto fala que são 9 pedras. Tirando os metais, são 9 pedras. Então, por isso que ele diz que o número 9 faz referência a ele, né? E o número 18 também é importantíssimo no ocultismo. E eles utilizam muito esse número. Por quê? Porque significa 6 mais 6 mais 6, certo? Então, justamente fica de forma oculta aqui o número 666. Então, para eles, esses dois números aqui, o 9 e o 18, são muito importantes, tá? E eu consegui identificar aqui claramente, até essas divisões aqui, se nós contarmos a parte clara que ficou 9 partes aqui. E também vale ressaltar essas 3 janelas aqui no final. Não tem 3 embaixo, é só em cima, 3. E o 3, para eles, o que eles usam? Lembrando do efeito espelho. Lembra do efeito espelho, sempre querendo imitar, mas de forma contrária, né? É a trindade satânica. Então, ele também tenta copiar a trindade. Agora é a trindade satânica, é o dragão, o anticristo e o falso profeta. Então, eles fazem muita referência ao número 3 também por causa disso, a trindade satânica. Então, esta cena nos trouxe isso. E logo em seguida, corta o menino entrando nessa estrutura. O que me chamou muito a atenção é esse lustre aqui, nessa forma circular aqui, e que me fez lembrar de uma auréola, pareceu uma auréola, né? Aquela auréola que a gente vê nos desenhinhos assim, em cima das pessoas. E eu fui procurar no dicionário, a auréola significa uma luz espiritual. Olha que interessante, uma luz espiritual qualificando a pessoa que com ela é representada como tendo uma associação com a divindade ou o sagrado. Então, será que está chegando o momento de um homem que virá, né? Que virá com uma luz espiritual, que trará ali com ele uma associação com o divino, com a divindade, será adorado como um Deus, que vai querer ser adorado como um Deus, se sentindo como um Deus, sagrado como um Deus? Muita coincidência, né, gente? Para ser só coincidência. Então não é por acaso que eles colocaram isso aqui, não. Não é por acaso. Me fez lembrar de Apocalipse 13, verso 2. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O anticristo, sim, ele vai ter grande poder, trono e autoridade, que ele recebeu de quem? Do dragão, do próprio Lúcifer, né? Do próprio portador de luz, que está bem atrás dele aqui, ó. Sempre, ó, o sol de novo aqui atrás dele, gente. De novo o sol, mais uma vez, a referência ao sol aqui, ao Deus Sol. E a bola aqui, mas ainda flutuando na frente dele. E me fez pensar numa coisa aqui que eu coloquei, Apocalipse 12, 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Isso aqui está falando de Jesus, claro, né? Apocalipse 12, 5 é sobre Jesus. Nasceu-lhe, pois, um filho varão da mulher, que nós já falamos aqui, que faz referência a Israel. Mas lembrando que existe o efeito espelho, ele está sempre querendo imitar a Jesus. Esta imagem aqui nos faz pensar nisso, como se fosse um nascimento, né? Um menino assim, a mulher dando à luz, a imagem de uma mulher dando à luz. De quem está enxergando ali, seria este ângulo aqui, e o menino vindo ali, nascendo, né? O anticristo também. Então, uma forma que eles remeteram a isso também, e sim, ele também vai usar de cetro de ferro. No tempo que ele tiver autoridade, no curto momento que ele terá autoridade, ele terá também cetro de ferro, querendo copiar a Jesus, certo? E depois parte para essa estrutura aqui que eu fui procurar para entender o que é, e aqui ela está completa, montadinha, certinho, e é um astrolábio, é um instrumento naval antigo, faz então a referência às embarcações, porque lá sim existe a área portuária grande ali em Catar, mas
e há algo subliminar também. E a partir dali começa também essa outra estrutura a ser montada, essa estrutura grande aqui a ser montada, e essas coisas começam a subir, voar ali como se fosse dentro de um furacão, de um tornado, né? E principalmente livros, vários livros, e eu destaquei aqui, ó, um livro aqui, outro livro aqui, e mais outros livros aqui. Depois vocês prestem atenção bem na cena ali, assistam de novo e prestem atenção nisso. E eu me lembrei de duas coisas, duas possibilidades aqui, que não tem nada a ver esses livros voando aqui no meio da cena. Me fez lembrar da Bíblia, primeiramente, possivelmente faça referência à Bíblia. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, verso 4, diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. De quem ele está falando? Do anticristo. Então, tudo que é objeto de culto, ele vai se levantar contra também. Então, parece que como se isso aqui, né, está sendo... esse furacão está sendo arrancado isso das pessoas. Se nós olharmos ali para a China, Coreia do Norte, nós já vemos isso acontecendo. As Bíblias são arrancadas das pessoas. Eles invadem as casas ali, confiscam todos os livros, sejam Bíblias ou qualquer livro cristão. Eles tomam e ainda queimam, tá? Destroem tudo isso. Então, por isso que me fez lembrar deste texto da Bíblia também. E Daniel 12, verso 1 e também verso 4 diz: e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, nós entendemos aqui que também possa fazer referência, como o livro faz referência ao conhecimento, então o saber se multiplicará, a ciência, algumas traduções tá, a ciência se multiplicará. Então, como ciência, como conhecimento, então talvez fazendo referência ao nosso tempo. Então, esse livro aqui ou faz referência à Bíblia, que vai ser arrancada de nós, ou faz a referência à presença, né, de vários livros aqui, ao conhecimento que vai se multiplicar ao tempo da angústia e que é o tempo do fim, né? Então, talvez faça referência a isso. Por fim, o menino começa, então a estrutura se termina aqui de se montar, e o menino começa, por fim, a jogar a bola em cima dessa estrutura. E o que é essa estrutura? Também tive que pesquisar para entender. E é essa coisa aqui, né? Diferente. O nome é esfera armilar. E aqui eu pus o que significa. É uma ferramenta astronômica que consiste em uma representação esférica do universo. O instrumento funciona como uma espécie de bússola que adota o Sol e as estrelas como ponto de referência, e era muito utilizado em navegações. Então, teve aquele outra ferramenta naval também antiga e mais outra ferramenta naval aqui fazendo referência também antiga, usada antigamente, essa aqui, a esfera armilar. Também o Sol ali, mais uma vez, né, a bússola que adota o Sol. Interessante isso aqui também. Adota o Sol como ponto de referência. Quem é a referência para esse povo do ocultismo? Que está aí no fim, no fundo de todas as cenas. O Sol, para mim é referência ao Deus Sol, ao portador de luz, ao Deus Sol de toda a mitologia aí, das nações aí, né? É referência a Lúcifer, o portador de luz, né? Que se considera Deus, né? Quer estar no lugar de Deus. Então, para mim também me fez lembrar Apocalipse, capítulo 8, versos 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta, a segunda trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Então me lembrou disso. Essa referência às embarcações antigas me lembrou deste texto aqui, o segundo anjo que tocou a trombeta, ou seja, a segunda trombeta, me fez lembrar que haverá destruição da terça parte das embarcações de todo o mundo. Como que se destrói embarcação
de forma tão rápida e violenta dessa forma, para mim, só por guerra, né? Somente por guerra. E talvez, nós ainda faremos esse estudo, talvez a segunda trombeta seja sim referente à guerra. Então essa montanha ardendo em chamas pode fazer referência a bombas atômicas, as bombas que vão ser jogadas entre embarcações. Nós já estudamos a respeito da frota marítima dos países, né? A China, inclusive, é a primeira no ranking ali, que tem o maior número de embarcações, mais de 700 embarcações navais ali, militares. É muita coisa, né? E tudo isso, como que vai ser destruído? Somente se for por uma guerra. Então tem muita embarcação naval para guerra militar, né? Então eu entendo que faça referência à segunda trombeta, que é o segundo selo, que faça referência à guerra ali, descrita no segundo selo, que nós já vimos aqui, que está chamando a atenção para o segundo selo também. Então começou o jogo, o menino começa a jogar a bola ali. E logo muda para essa situação aqui, um menino neste quadro aqui com uma luz vermelha, mais uma vez a cor vermelha aqui, incidindo sobre o menino. Então será que é o segundo selo que nós acabamos de falar? As embarcações estão envolvidas aí, né? Conforme nós lemos ali no texto. E olha o ar de felicidade desse menino aqui, olhando alguma coisa através dos olhos dele ali, e a luz vermelha em cima dele, e ele sorri ao ver alguma coisa. O que ele viu? Aí a cena muda, mostra um cavalo. O que cavalo tem a ver ali no meio da cena, do nada? Um cavalo, e ele nesse corredor aqui não tem para onde sair, não tem para onde fugir, certo? Não tem para onde fugir. O cavalo é vermelho? Não, o cavalo é branco, inclusive ele é branco. Mas por causa da luz, que aqui tudo está vermelho, inclusive o cavalo, certo? Então eu entendo aqui essa luz vermelha, o cavalo é branco, fica parecendo vermelho. Eu entendo que seja a transição do cavalo branco para o cavalo vermelho, que é o segundo selo. Exatamente aquele momento que o menino tem as roupas brancas arrancadas, e aí surge ele com a roupa vermelha. Então, mais uma menção aqui de branco e vermelho, essa junção, essa transição aqui. Gente, está na cara, né? Estamos no momento do segundo cavalo. Cavalo vermelho, guerra. Ainda não passou tudo, começou com a biológica. Tem mais coisa aí, provavelmente. Aí corta para essa cena aqui, essa estrutura aqui negra, preta, que esse retângulo aqui, essa estrutura retangular aqui, grande, o menino olhando para cima, para a bola. Quem tá lá por detrás de novo de tudo aqui? Olha ele, o sol aqui, mais uma vez o sol aqui, presente por detrás de tudo. O que nós lembramos dessa cena aqui, ó, mais uma vez, o que lembra? Mais uma vez o triângulo. E aqui separado, né? Mais uma vez aqui separado, cortado, como se fosse esse triângulozinho do olho que tudo vê, o olho da providência, o olho de Horus, que é do adversário, né? O Deus Sol ali, o olho. Tanto que é o Sol aqui atrás desse olho, né? Tá aqui a presença. Mais claro, impossível, né? Coincidência? A gente é muita coincidência para ser só coincidência, né? Convenhamos, né? Convenhamos. Poxa vida. Então, mais uma vez, o sol presente aqui na cena, por detrás de todas as coisas. E aí segue a cena. E depois, agora, nessa visão geral aqui, o menino começa a jogar a bola, continua jogando a bola dele, e aparece a estrutura de forma maior aqui, comprida, e lá de novo o solzinho aqui em cima. O que nos faz lembrar essa estrutura? Aqui me fez lembrar de obelisco. Existem diversos obeliscos, mas os primeiros ali foram encontrados no Egito. E eu peguei como exemplo aqui esse obelisco que tem em Luxor, no templo ali que tem em Luxor, que é uma estrutura mais ou menos semelhante aqui, e a ponta tem esse triângulo aqui na ponta também, né? Começou ali no Egito e existem até os dias de hoje, são construídos, os maçons utilizam demais essas colunas aqui. E nós vemos assim até nos Estados Unidos, no Brasil, em todos os lugares nós vemos a presença de obelisco. Tem
tem sim relação com o ocultismo, porque começou lá no Egito, tá, gente? Tem essa ligação, sim. E tem esse triângulozinho aqui na ponta. Esse não tem o triângulo, mas podemos imaginar um triângulo aqui também, né? A presença de um triângulo com a ponta ali do Sol, a gente consegue enxergar dessa forma. E qual era a função dos obeliscos ali? Vamos ver. Os antigos egípcios utilizavam os obeliscos como marcos de homenagem e adoração a Ra. Quem é Ra? O deus Sol. Ó, de novo ele aqui, o deus Sol, de novo aqui. E tá na cena aqui também. Então era uma homenagem ao deus Sol, ao deus Ra, né? Na mitologia egípcia. O monumento também era sinônimo de proteção e defesa do antigo Egito. Quem que defendia o Egito, protegia e defendia o Egito? O deus Sol, Ra, certo? Então era sinônimo de proteção. Então, para eles ter este obelisco, a presença desse obelisco, é sinal de que tem alguém protegendo eles. Quem protege? Ra, o deus Sol. Então é sinônimo dessa proteção para eles, né? Entendendo isso, nós já conseguimos aqui identificar aqui nesta ponta aqui, ó, a presença de um triângulo. Nós entendemos que isso aqui faz a referência sim a um obelisco. Nós conseguimos enxergar dessa forma. E pior, né? Olha a cor dele, é negro. Esse obelisco aqui é negro, das trevas, das trevas. E mais ainda, tem mais um aqui no fundo, um outro igual aqui no fundo. E mais um ainda, um terceiro aqui no fundo. Três, de novo três. Um, dois, três. Três estruturas negras das trevas. O que nos faz lembrar? Essas três estruturas. Mais uma vez a referência à trindade, satânico, o anticristo, o falso profeta e o dragão. Os três aqui, a presença dos três aqui. Neste tempo vai acontecer, eles vão estar juntos brevemente. E me fez lembrar de Apocalipse 13:4, que nós até já lemos, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então aqui, ó, era sinônimo de proteção, defesa no Antigo Egito. Quem que estava defendendo ali o povo? O faraó, de todos os outros povos contra eles, os seus inimigos. O Deus Sol, Ra. Então ele tinha essa esperança, não, essa certeza. Então o obelisco era isso, era a certeza da proteção do Deus Sol. Então era um monumento para isso. E nós vemos aqui, quem poderá pelejar, né? Quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? Por quê? Porque ela tem o dragão. Ela morreu, quer dizer, ela recebeu uma ferida mortal ali em uma das cabeças, mas foi curada, foi curada. Quem pode pelejar contra ela? Por quê? Porque ela tem uma divindade aqui acima dela, protegendo ela, me fez lembrar deste texto. Então, mais uma vez, o trailer aqui me fazendo lembrar da Bíblia, texto bíblico, e passa para essa cena dessa outra estrutura aqui sendo construída, como se fosse um outro estádio também sendo construído, e ficam essas peças aqui subindo, descendo, mexendo, e que eu entendo que sejam as peças se movendo. Estamos vivendo neste momento. As peças estão se movendo, sim, as peças estão se movendo, se preparando para todas as coisas, né? Para a chegada do anticristo, a chegada do dragão também, né? Do falso profeta também. E aí o menino sobe aqui, contrariando toda a lei da gravidade, o menino sobe aqui jogando a bola, ainda pula aqui de uma estrutura para outra, como se estivesse subindo pelas paredes, jogando pelas paredes. Isso me fez lembrar qual texto? Mateus 24:24, porque surgiram falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vejam bem aqui. Então, eles vão fazer grandes sinais e prodígios. Nós vimos até da besta que sobe da terra, que fará muitos sinais ali, prodígios, maravilhas também, na presença da outra besta. Então, eu lembrei disso aqui, algo fora do comum. Me lembrei também aqui, ó, Tessalonicenses 2, verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Tudo é mentira, tudo é engano.
certo? Não é dele, mas é pela eficácia de Satanás. O poder que o anticristo vai ter ali, e o falso profeta também vem de Satanás, não é dele. Então, é da mentira, todo engano da mentira. E mais uma vez aqui, o sol presente, sempre presente aqui no fundo da cena. Que coisa, né? Muita coincidência, muita. Aí o menino está numa embarcação, vem essa ave voando e pousa na mão dele aqui. É interessante porque ali o principal esporte ali do país é o falcão. Então eles gostam desse esporte com o falcão, a falcoaria. Então faz sim referência aqui oficialmente ao que eles dizem, faz referência a esse esporte ali do país. Porém, nós já começamos a pensar um pouquinho a mais, além disso, sabemos que nada é por acaso, até olha quantas pedras aqui no peito dessa águia. E lembrando, quem não assistiu, assista também. Nós vimos ali aquele maçom Manly P. Hall falando ali nos nossos estudos dos selos, e eu vou colocar aqui no card para vocês assistirem também. A ave para eles, quando eles colocam a ave em alguma situação, na nota de $1 eles colocaram como se fosse a ave careca ali dos Estados Unidos, que é muito comum ali nos Estados Unidos. Na verdade, eles utilizam como se fosse uma referência à fênix. Então, a fênix, na mitologia, renasce das cinzas. E é o renascimento do ocultismo. Para eles é isso, renascimento do ocultismo, segundo este maçom aqui. Por quê? Porque eles estão sempre tentando trazer à tona o ocultismo, e principalmente porque o cristianismo, depois de Jesus, aquilo que era explícito, a gente vê durante a Bíblia inteira o paganismo, Moloque, Baal, então até as crianças eram oferecidas ali em sacrifícios a esses deuses, paganismo, demônios. Teve que se tornar mais oculto. O ocultismo realmente virou oculto, né? Agora, é por isso que vê essa palavra, ocultismo. Depois de Jesus, as sociedades, então a Grécia, Roma, era tudo explícito ali, essa adoração a demônios. Mas depois de Jesus teve que se esconder, então as sociedades secretas começaram a se tornar secretas depois de Jesus. Mas eles querem sempre trazer isso à tona. Por quê? Porque a Bíblia diz, no final dos tempos, sim, né, o dragão será adorado, será expulso do céu, lançado na terra. Então a presença dele aqui, e a presença da Trindade, também o falso profeta, o anticristo, que vai ter como religião, isso aqui, me desculpem, a palavra é um pouco forte, eu sei que nem todo mundo gosta de ouvir, mas é isso, a religião no final dos tempos, aqui no tempo de angústia, vai ser o quê? Vai ser o satanismo, a adoração ao dragão e a adoração à besta que sobe do mar, ou seja, o anticristo, certo? Então, sempre essa referência ao ocultismo. Então, essa águia aqui nessa imagem, ela estava voando e ela pousa na mão do garoto. Então, está chegando a hora disso aqui, da fênix ressurgir. Ela pousar, aquilo que estava sempre lá no alto, só olhando lá de cima, o dragão será expulso do céu, será enviado para a terra. Então, esse ocultismo novamente presente, próprio demônio, próprio dragão, a presença dele aqui, que será expulso do céu, né? Então, faz essa referência também. Então, voando e pousou aqui. E essas pedras no peito aqui dessa ave me fez lembrar das pedras que as pedras que existiam no peitoral dos sumos sacerdotes ali em Israel, certo? O ocultismo também será a direção espiritual ali no final. Acabamos de falar isso, a religião no final dos tempos será essa, o ocultismo, então uma forma mais bonitinha, se é que a gente pode falar assim, para não usar aquela outra palavra que assusta algumas pessoas, né? Então, o ocultismo será a direção espiritual, ali, assim como o sumo sacerdote era de direção espiritual para Israel. Quem vai ser direção espiritual no o efeito espelho, né? Quem vai ser o ocultismo, né? Então, a fênix aqui representando o ocultismo, certo? E eu lembrei aqui, vamos ver aqui, Apocalipse 12:9, foi expulso o grande dragão, como eu mencionei, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, e o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra.
e com ele os seus anjos. Chegará esse tempo, a Bíblia nos atesta isso, vai acontecer. Apocalipse 9:1 também fala, o quinto anjo tocou a trombeta, então a quinta trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Então sim, o abismo será aberto, e os anjos ali, caídos, né, terão acesso aqui à terra. Não é à toa que há atualmente essa coisa de extraterrestres, né? Até os Estados Unidos assumindo que os militares têm tido sim avistamento de OVNIs, né? Aquela coisa assim. Então, oficialmente já eles estão assumindo isso. Também não é à toa que diversos e diversos filmes falam de extraterrestres que estão vindo na Terra, invadindo a Terra. Não é à toa, gente, é programação preditiva, já estão preparando as pessoas para algo que realmente vai acontecer. Vai acontecer e a Bíblia nos atesta isso, vai acontecer, tá bom? Não é coincidência, tá? Não é por acaso. E por fim aqui já está até escurecendo, já está anoitecendo, o menino seguindo ali, e as construções estão terminando, outras construções também estão subindo aqui, terminando. Então, as obras estão sendo acabadas, estamos neste tempo aqui. As obras estão sendo acabadas, a noite está chegando, já está escurecendo aqui, ó. O sol já se pôs, né, neste caso aqui, falando das trevas, o tempo das trevas está chegando, o tempo do governo das trevas está chegando. Lembrando que nós vimos lá na revista da Economist, justamente que o ponteirinho quase à meia-noite, né, como sobreviver a isso. Lembre-se que nós vimos isso ali na revista, né, então está chegando a meia-noite. E aí, por fim, ele chega aqui no meio do campo de futebol aqui, e ele é ovacionado, começam tudo escuro aqui, mas os flashes do público que está sentado aqui, como se estivesse tirando foto dele, ovacionando a ele. Me fez lembrar Apocalipse 13, verso 8, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, adorarão a quem? O anticristo. E o menino está olhando aqui o que está acontecendo, todo mundo tirando a foto dele, me fez lembrar desse texto. E aí vira pro gol, assim, essa imagem aqui, o gol no fundo dele, e as luzes começam a piscar, umas acender, outras apagarem, e fica mais fixo nessas aqui, acendem somente algumas e fica um tempo maior nessas aqui. E aí eu dei uma congelada nessa imagem e fui contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lâmpadas. 7 lâmpadas brancas. Será? Não é possível, né? Me fez lembrar também de um texto, Daniel 9:27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. E nós entendemos aqui que é o anticristo, faz referência a ele, enquanto ele ainda não é anticristo, não foi aclamado como anticristo ainda. Aqui ele faz aliança por uma semana, e nós entendemos que são 7 anos, é uma semana de anos, então seriam 7 anos. Aquele ainda não é, ele ainda não é um anticristo, né? Mas ele será esse articulador de uma paz. 7, branco, na cor branca, então possivelmente, né, seja algo relacionado à paz. Então, após a guerra, o que vai acontecer? Um acordo de paz, 7 anos de paz, teoricamente, né? Mas no meio, aí sim, ele vai se aclamar como rei e vai quebrar esse acordo aqui no meio desse tempo. E aí o menino corta aqui para o menino pisando na linha aqui da grande área, e tudo se acende, tanto o campo, todas as luzes se acendem, e passa aqui para essa imagem aqui, todos do público aqui se levantam, estão ovacionando de novo o menino que está aqui na grande área. Então, mais uma vez, mostrando a adoração, apontando essa adoração ao anticristo, certo? E por fim fecha aqui a última imagem no estádio pronto e olhando aqui de fora o estádio. Duas observações. A primeira é que, indiscutivelmente, ele tem realmente a aparência de um olho,
o jeito que ele foi feito aqui, se olhar por cima, ele tem a aparência de um olho. Mais uma vez, o olho faz essa referência àquele olho da providência, né, que tem o sol no fundo, Deus Sol atrás, irradiando luz, né? E faz referência ao olho de Horus aqui do Egito, ao Deus Sol. E ao olho de Horus, ao olho que tudo vê, ao olho da providência ali, da maçonaria também. Então nos faz lembrar disso aqui, essa referência, mais uma vez a nota de $1, aquele olhinho aqui de cima. Porém, nós que somos brasileiros, à primeira vista, assim, rapidamente, quando nós olhamos, pelo menos eu e vi mais gente também, lembrou também da bandeira do Brasil, a bandeira do Brasil que tem aqui o círculo com essa faixa, ordem e progresso, como se aqui fosse a faixa, o círculo, até essa ponta aqui como se fosse esse losango aqui, faz uma menção aqui, a gente lembra um pouquinho também, né? Ligeiramente a gente lembra também. Por que eu estou mencionando isso? Porque nós veremos na outra parte o filme, e faz referência sim ao Brasil também, a Copa de Catar, a Copa de 2022, e faz referência também forte ao Brasil. Então sim, talvez, aqui foi proposital para fazer sim uma referência subliminar sobre o Brasil. E aqui terminamos a primeira parte do nosso estudo, 2022, Copa do Mundo e a Bíblia. Nós vimos ali o trailer oficial desta Copa em Catar e nós analisamos algumas cenas ali e a sua relação com a Bíblia, certo? Mas não terminou ainda, nós ainda temos que ver o filme, avaliar ali, analisar algumas cenas do filme que se chama A Guerra do Amanhã. É importante porque este filme faz total referência à Copa do Mundo em 2022 lá em Catar, faz total referência, por isso é importante que você também assista a segunda parte, tá bom? Também traremos aqui a simbologia utilizada ali em Catar para esta Copa e terminaremos com as conclusões a respeito de tudo isso para nós realmente entendermos a Copa do Mundo e a Bíblia. Não percam então também a segunda parte. E eu desejo que Deus abençoe a todos vocês.